Olá para você que passa a estar conosco na ministração maravilhosa do Senhor às nossas vidas através da sua palavra. Você crê que o Senhor fala? Você crê que o Senhor é aquele que nos deu a sua palavra? Então, que os teus ouvidos, o teu coração esteja atento àquilo que o Senhor quer falar com você nesta manhã, em nome de Jesus. Eu vou continuar a mensagem que eu dei início na semana passada. O papel fundamental da renovação do entendimento no cristão. O papel fundamental da renovação do entendimento no cristão. Parte 2. Esse assunto da renovação do entendimento, às vezes a gente olha e ouve sobre isso, mas a gente não atina para a importância fundamental que tem quando a gente aceita Jesus, de ter a nossa mente transformada pela palavra de Deus, de ter a nossa mente, nossos pensamentos coordenados, pela palavra do Senhor. A importância da renovação do entendimento, amados, ela revela, como eu já disse na semana passada, e para você que está me assistindo a partir de agora, as minhas mensagens anteriores, eu sempre vou lembrar, estão no canal, no meu nome, Ana Gasparotto, no YouTube. E eu peço que você siga uma sequência. Como eu tenho dom de ensino, as minhas mensagens são muito ministrando o ensino. Então, eu não me atenho a uma pregação, mas eu me atenho ao ensino da palavra. Então, elas estão numa sequência que eu venho falando desde a condição de pecado, que você precisa entender o que é a condição de pecado, o que é o pecado, o que é nascer de novo, o que é ser livre do pecado, o que é não mais se caracterizar como pecador. Você precisa entender estas coisas pela palavra do Senhor, pela Bíblia, pelas Escrituras Sagradas. Então, e quando a gente chega nessa parte da renovação do entendimento para aquele que nasceu de novo em Cristo, a gente percebe que o Evangelho não é algo passivamente recebido, mas requer ação e perseverança. Tá? O Evangelho requer ação e perseverança. Sempre entendendo, que não é diante de Deus, quando a gente se aproxima de Deus, não é o que eu faço, não é o que você faz, que nos salva. A gente tem que ter bem isso em mente, tá? Essa é a premissa. A salvação é pela fé em Jesus. Mas depois que eu nasci de novo, mas depois que eu estou no caminho da salvação, no caminho estreito que conduz à vida eterna, é conveniente que eu ande de acordo com a vontade de Deus. Que eu ande de acordo com a sua palavra. E quando eu ando de acordo com a vontade de Deus, quando eu ando de acordo com a sua palavra, o amor de Deus, ele se cumpre perfeitamente em mim. Ele se cumpre perfeitamente no obediente. A palavra de Deus é o poder de Deus. Faz a obra que ele designou, mas ela se cumpre efetivamente, ela se cumpre poderosamente na vida daqueles que obedecem. Então, quando a gente atenta para a palavra, quando a gente entendeu que Jesus agora é o meu Senhor, que Jesus agora, eu não me dirijo a Ele como você, Ele é o Senhor da minha vida. O Senhor da minha vida, quando eu nasci de novo, mudou. A velha criatura que pertencia ao pecado morreu. E agora eu pertenço a um Senhor maravilhoso. A gente o chama de Senhor, mas Ele é maravilhoso, Ele é precioso, Ele é bondoso, Ele é aquele que não é tirano. Mas eu preciso entender isso, eu preciso como eu me coloco diante dEle. Crer em Cristo liberta o homem do pecado e o torna santo. Eu tenho falado isso durante todas as minhas ministrações. A pessoa que nasceu de novo em Cristo, ela está liberta do pecado, ela não é mais pecadora. Ela esse título de pecador não cabe mais ao cristão em Cristo. E é preciso que você confesse isso com os seus lábios, fruto do entendimento de que você entendeu o que Jesus fez por você. Então, crer em Cristo liberta o homem do pecado e o torna santo. Não é santo por causa de comportamento, é santo porque pertence a Ele, como eu frisei na semana passada. Porque eu pertenço agora a Deus, antes eu não pertencia a Ele. Eu pertencia ao pecado, agora eu pertenço a Deus, então eu sou santa. Você é santo se você crê, porque você é propriedade de Deus.
Mas depois que a gente, então, nasce de novo, após a nossa conversão, é necessário que eu ande, a palavra recomenda isso, né? Como está lá em Gálatas 2,14, que eu ande bem e retamente, conforme a verdade do Evangelho. Eu preciso mudar o meu andar. Eu preciso adaptar agora. Eu andava no caminho largo, eu andava movido pelos interesses do mundo, agora o meu caminho é outro. Meu caminho é estreito e eu preciso alinhar a minha mente ao novo caminho que eu estou. Isso é fundamental, tá? Então, o novo nascimento é um milagre feito por Deus. Por Deus. Sou santa. Eu li uma frase esses dias de um comentarista que eu frisei, pus assim, errado. É bom que vocês que estão aprendendo, quando vocês veem um comentário, seja num comentário bíblico, alguma coisa, você, quando vê o E, você põe um X e põe assim, errado. E põe do lado o pensamento correto. Que ele diz que, um autor famoso, né, que ele diz assim, que Deus justifica o pecador, ou torna justo o pecador. Essa foi a expressão, torna justo o pecador. Não, errado. Deus não torna justo o pecador, nunca. Eu tenho falado isso, espero que você saiba agora explicar por que eu estou afirmando isso. Porque o pecador, ele nunca vai ser justo. O que acontece com o pecador quando ele aceita Cristo? Ele morre. Ele morre com Cristo. Então, o pecador não existe mais. Então, eu não sou mais pecadora. A Ana que nasceu em pecado já morreu. Eu sou uma nova criação, eu tenho um novo nome nos céus, eu tenho uma vida nova. E essa nova criatura que é justa, que Deus declara justo, o pecador nunca será declarado justo, porque ele tem que morrer com Cristo. Mas depois que eu nasço, eu entendo tudo isso, que esse é o leitinho que eu vou recebendo quando eu nasço de novo, eu começo a perceber que nada aconteceu assim, ó. Que eu ainda tenho que lidar com os meus defeitos, eu tenho que lidar com o meu temperamento, eu tenho que lidar com os problemas dos outros, com as diferenças com relação aos outros. Então eu percebo que quando a gente começa a caminhar nesse caminho novo de Cristo, que ainda permanecem em nós questões conceituais acerca de Deus, acerca da palavra, permanecem questões comportamentais, né? Que ainda perduram, que são os nossos jeitos e trejeitos que às vezes se chocam, né? Então, se faz necessário a renovação da mente, né? Para transformar o modo de pensar que não está de acordo com as Escrituras. Então, você precisa entender que precisa mudar a maneira que você está pensando, tá? Então, toda a bagagem teológica, né, entre aspas, né, que eu tinha antes, precisa ser revista à luz da palavra. Antes eu ouvia Deus de uma forma, entendia a salvação de um jeito ou de uma forma, ou nem sabia que precisava de salvação, mas agora que eu aceitei a Jesus, eu preciso pegar toda a minha teologia e submetê-la à palavra. Isso é ser servo. Tem muita gente, e você vai ver na sequência das palavras, que na Bíblia para ter exemplos muito claros de pessoas que eram até apóstolos, que às vezes tropeçavam porque ainda tinham essa convicção de alguns conceitos que precisavam ser mudados. Então, é muito importante isso, eu preciso submeter. Se você crê em Deus, se você confessa Cristo, você precisa submeter toda a sua bagagem teológica às Escrituras, para ver se está de acordo com as Escrituras ou não. A gente precisa receber a mensagem, como Paulo disse acerca dos cristãos de Bereia, né? Enquanto uns ficavam repudiando, questionando, falando isso, não é bem assim, não é bem assado, os cristãos de Bereia foram chamados de nobres por Paulo, porque ele disse que eles examinavam o que Paulo falava, examinavam nas Escrituras para ver se realmente era assim. Eu não sei por onde você examina o que você ouve. Eu não sei se o que você ouve, você examina por aquilo, por essa bagagem anterior que você tinha antes de Cristo. Muita gente faz isso. Ouve uma mensagem como as minhas e fica comparando com outros ou comparando com teologias anteriores. Não pode, você tem que pegar o que eu falo, você tem que pegar o que o apóstolo Paulo fala e abrir a sua Bíblia, como eu tenho recomendado que você faça, e leia as passagens e deixa o Espírito de Deus te guiar.
Isso é delicioso, isso me arrepia do alto da cabeça à planta dos meus pés. Porque quando a gente faz isso com um coração sincero, o Senhor fala. O Senhor fala. O Senhor confirma no nosso coração a verdade. Essa questão dos crentes de Bereia. Então seja nobre como os crentes de Bereia, né? Está lá em Atos capítulo 17, em torno do versículo 11. Depois você vê lá. Então, para mim aceitar Jesus, eu já tive que ter uma mudança de entendimento. Já um princípio, né? Porque eu tive que mudar a maneira de pensar. Diante do Evangelho, ninguém pode permanecer do mesmo jeito. Diante do Evangelho, eu tive que entender o que era ser pecador. Eu tive que entender que somente Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, se eu achava que eu agradava a Deus sendo somente boazinha, sendo uma boa filha, fazendo tudo correto, não era isso. Isso tem o seu papel, mas não é a essência da salvação. A essência da salvação é eu crer que que eu era pecadora e que Cristo é o Cordeiro de Deus que veio tirar o meu pecado. Aleluia! Então, quando você entendeu isso, você entrou no caminho estreito. Uma nova criação, tudo se fez novo. Mas aí eu preciso ser ensinada. Eu preciso de mestres, bons mestres. Não é qualquer mestre. Ainda mais, aliás, a gente fala que ainda mais nos dias de hoje, mas não foi sempre, viu? Eu estava estudando uma parte de Atos e sempre houve mestres que se infiltravam no meio dos cristãos para desvirtuar a palavra. Satanás, ele atua da mesma maneira desde o Éden. Ele infiltra-se, né? Com as suas inverdades. Ele pega a verdade e transtorna, né? Então, a gente precisa... Mas de qualquer forma, se você estiver buscando, o Senhor vai te conduzir. O Senhor está acima de todos. O Senhor olha para todos. O Senhor conhece todos. Então, quando você busca o Senhor me dirige para que eu aprenda a verdadeira palavra, o verdadeiro ensino. Então, o Senhor vai te conduzir como Ele conduziu a mim, conduziu a vocês aqui, amém? Como Ele quer conduzir você. Então, é preciso que a pessoa seja ensinada. Ela precisa ter a disciplina. Eu vou falar bem claro para você a disciplina do aprendizado. Os cristãos são muito preguiçosos, de maneira geral. Eles não atinam para a importância de você ter uma... Ontem eu estava vendo uma mensagem, né, que eu gosto de ver. Eu estava descansando um pouco e eu descanso vendo sempre alguma coisa que me edifique, né, também. E eu estava vendo, o pastor estava pregando e quando a câmera mostrou assim as pessoas, estavam umas senhorinhas lindas, com o caderninho anotando, ligadas, tentando, né, absorver aquilo. E eu achei que, eu falei assim, nossa, está vendo como a pessoa, quando ela quer, não importa a idade, ela estava escrevendo para que, pelo menos, algumas coisas chaves. Porque é assim, ó, não é fácil anotar uma mensagem num caderninho, num papel. Mas você pode anotar pontos chaves das palavras, e quando você chega em casa, depois em algum momento, no mesmo dia, você vai lembrar de tudo, porque você vai ter as palavras-chave e você desenvolve toda a palavra que foi dada. Eu fazia muito isso no meu princípio de vida cristã e continuo fazendo até hoje, tá? Então, a pessoa precisa ser ensinada, ela precisa compreender, ela precisa exercitar, ela precisa se renovar. E isso é processual. Isso não é assim, ó. Por isso que a gente faz julgamentos, e isso está errado. O julgamento segundo a aparência de irmãos em Cristo não pode estar errado. Eu posso julgar você que está me ouvindo pela reta justiça. Se você estiver falando abobrinha que não está de acordo com a palavra, sim, eu tenho que te corrigir. Agora, as pessoas julgam muito o comportamento das pessoas como salvas ou não salvas. Não é isso. Não é isso, não é por aí que a palavra diz. A palavra diz que eu preciso, depois que eu nasci de novo, que é obra de Deus, e não duvide disso, é obra dele. Eu preciso andar no caminho dele, eu preciso ser ensinada. Para isso que ele deu dons à igreja. Para isso que ele fez uns para pastores, outros para mestres, outros para isso, outros para aquilo. E você tem um dom dentro da igreja. E se você não usa, você está não servindo ao Senhor corretamente. Porque todos nós devemos nos ajudar mutuamente. Eu sou membro do corpo e você junto comigo membro do corpo. Do mesmo corpo. Se você não me edifica, se você não me dá suporte, né? Quando eu estou meio assim, o corpo cambaleia todo. Não é isso?
Então a gente tem que entender essas coisas, amados. Todos nós somos importantes no corpo. Não há diferença entre mim e você. Não há diferença entre o pastor e o apóstolo. Não, existe uma responsabilidade que é diferente. Agora, nós todos temos o nosso papel a cumprir no corpo, de edificar, de lavar os pés uns dos outros, com a sabedoria de Deus, com a sabedoria de Deus, da palavra dele nas nossas vidas. Então, a gente precisa, acima de tudo, se submeter ao Senhor, porque quando Jesus lavou os pés, os discípulos ficaram embasbacados, né? E eu tenho uma palavra sobre isso muito tremenda, vai ficar para outra oportunidade. Espero que nessa dispensação, porque eu fico jogando um monte de palavras para frente, né? Mas quando Jesus acabou de lavar os pés, vocês viram o que eu fiz, façam vocês também. E não é para lavar meus pés. É que lá lavava porque era o costume da época. Jesus se usou de um hábito, quando uma pessoa chegava numa casa, se lavava os pés dela. Isso era educação. Mas isso que Jesus falou significa que a gente precisa nos corrigir mutuamente. Nos fortalecer mutuamente, que a gente precisa tirar, porque Jesus nos lavou com o seu sangue, mas nos nossos tropeços nessa vida, a gente tem que ajudar o outro, limpando os pés dele, para que ele continue caminhando, né? Então essa é a função do corpo. Amados, a palavra de Deus é o poder de Deus, coloque isso na tua cabeça. O poder de Deus não é você. O poder de Deus não é a tua oração. O poder de Deus não é somente o teu jejum. Não é isso. O poder de Deus é a palavra dele no meu coração. No teu coração que está me ouvindo. E essa palavra, ela opera eficazmente naqueles que creem. Ela não volta vazia. Ela não volta vazia. Ela faz tudo o que apraz ao Senhor. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus, Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que a espada de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, olha a profundidade da palavra, ela é viva, ela é capaz de discernir as tuas intenções, ela é capaz de discernir os teus desejos mais profundos e inquietos, ela é capaz de prescrutar a divisão de alma e espírito, olha que coisa fantástica. Então entenda que o poder está na palavra de Deus em você, em mim. Por isso que as escrituras, elas nos recomendam, elas nos admoestam a que a gente medite nessa palavra. Eu separei um trecho do Salmo 1, versículos de 1 a 3, onde o salmista declara: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. Lei do Senhor aí não é a lei do... É que na Bíblia existe a expressão lei, mandamentos, palavra, doutrina. Então aqui é aquele que medita na palavra do Senhor e na sua palavra medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros das águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão e tudo quanto fizer prosperará. Essa é a vontade de Deus. Você entende isso? Tem tantas pessoas que fazendo campanhas para progredir nisso, para progredir aquilo. Meu irmão, medita na palavra com mais intensidade. Quanto mais intensidade, melhor para você e mais rápido. Cada um é proporcional ao tempo que tem e as condições, né? Mas quanto mais você meditar, mais essas coisas serão fiéis e verdadeiras na tua vida. E eu sou testemunha disso em nome e para a glória do Senhor. Amém? Então a gente precisa parar diante da palavra. A gente precisa... Por que a gente precisa disso? Para alinhar o nosso caminho com o Senhor. O Giovanni, ele leu um Provérbios no começo. O Provérbios 4, né? Que ele diz... Um texto aqui, versículo 26, Provérbios 4, pondera a vereda dos teus passos e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Pondera, cristão, pondera os teus passos. Como é que você está andando? Pondera
a vereda dos teus pés e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. O que quer dizer isso? Quer dizer, eu estou andando de acordo com a vontade do meu Senhor? Eu estou andando de acordo com a vontade da palavra do meu Deus? Né? Porque vida para os que a acham e saúde para todo o seu corpo. Sobre tudo o que deve guardar, guarda o teu coração, porque deles procedem as fontes da vida. Esse trecho do Provérbios 4, você que está me ouvindo agora, depois leia lá. Eu só quero te falar uma coisinha, foi tudo perfeito com a sua ministração, tá? Mas quando ele diz aqui, a gente precisa entender isso, mas a vereda dos justos, a vereda, o caminho dos justos, é como, não é igual, é como, ele está comparando a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, eu quando entro no caminho estreito, ainda está tudo meio nebuloso, assim, entenderam? Quando você vai lendo a palavra, o caminho vai se iluminando, entendeu? O caminho que é, entendeu? O caminho do justo, o caminho estreito, que ainda não estava bem entendido, como é que é? À medida que ele vai meditando na palavra, esse caminho vai ficando claro, vai ficando aberto, para a glória do Senhor se manifestar, para a plenitude de Deus ser real no teu dia a dia, nos teus gestos, nas tuas atitudes, na tua maior intimidade do teu pensamento. Amém? Isso que é muito importante. Porque, amados, todos os dias, como discípulos de Jesus, todos nós, a gente não vou falar do mundo, porque o mundo está no mundo, mas como discípulos nós somos desafiados no dia a dia a ter uma nova postura, né? A andar conforme a palavra do Senhor. A gente precisa aprender a agir e reagir coerentemente com a nova realidade que nós somos em Cristo. Então, se antes eu era... não levo desaforo para casa. Se antes eu era um X ou Y, agora eu preciso ver esse comportamento não cabe mais para mim. Mas isso é forçado? Não. Quanto mais você forçar, pior. Experiência. Palavra. O poder da palavra dentro de você produz o que Deus quer. Mansidão. Domínio próprio. Alegria em todo tempo. O fruto do Espírito, não é do Espírito Santo, é fruto da palavra de Deus em nós. Então, se você não se atenta para a palavra, se você não medita na palavra de dia e de noite, como é que a palavra vai produzir o fruto? Então, hoje, é óbvio que quanto mais a gente vai andando nesse caminho, ele vai ficando mais claro. E hoje eu vejo, né, como eu sou paciente com detalhes. Antes eu fazendo uma coisa, eu caía uma coisa desastradamente, eu soltava um palavrão. Né? Dava uma topada. Né? Coisas mínimas, bestas, para você ter noção. Hoje, acontece... Outro dia, essa semana eu fiz uma besteirada lá. E eu... Ai, pai, vou ter que limpar tudo. E aí, agora já tem uma outra reação. Mais branda, muito mais amena. É diferente. Como é que acontece isso, pastora? Eu não sei como te dizer. Eu sei que quanto mais eu tenho a palavra, mais ela opera em mim. O fruto do Espírito. Mas é obediência, viu? Porque se eu for querer peitar, né, as coisas, com a minha vontade própria muito forte, por isso que a gente tem que cuidar do coração, por dele procede as fontes da vida. Se meu coração for um coração endurecido, você não vai se atinar para isso. Tem que ter um coração humilde, tem que ter um coração ensinável, né? A gente precisa alinhar, a andar como filhos da luz. Isso está nos detalhes. Andar como filhos da luz não é aqui dentro, não é quando a gente está junto, é lá na prova de fogo. No teu trabalho, no meio daquela gente toda que você já sabe que você enfrenta, no meio de família muitas vezes. Né? Gálatas capítulo 5, versículo 25. Gálatas 5, 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. É simples. Ora... Aqui não é viver no espírito, tá? É no espírito espiritual, né? Espírito aí significa palavra.
Eu tenho ensinado isso. O Espírito é palavra. É a palavra do Senhor. Então, se a palavra me deu vida, eu preciso andar por ela. Você está entendendo? Se você vive pela palavra, se você passou a viver em Cristo pela palavra, você precisa andar agora conforme a palavra. Para se manter o quê? Em Cristo. E as pessoas não atinam para isso. Eu vou repetir a frase que eu falei no princípio. Deixa eu voltar lá, né, que eu tava. O evangelho não é algo passivamente recebido, mas requer ação e perseverança. Ação e perseverança. Então, se eu vivo pela palavra do Senhor, eu preciso entender qual é a vontade dele pela palavra para continuar permanecendo nele. É perseverança. É perseverança, faz parte da minha perseverança. Amém? Deixa eu voltar para onde eu estava. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Por que eu digo que, eu vou repetir sempre para você, que ainda não ouviu direito sobre isso? Espírito é igual palavra, pois as palavras do Senhor Jesus são Espírito e vida. Ele mesmo disse, as minhas palavras são Espírito e vida. João 6:63, tá? E é através da transformação do entendimento, à medida que eu vou meditando na palavra, que faz com que eu não ande mais conforme o mundo. Eu entendo que o mundo jaz no maligno. Eu entendo que tudo que o mundo incita que eu faça, a maioria anda na contramão do que Deus quer. Eu tenho que entender isso. Então, a gente lê lá em Efésios capítulo 5, versículo 8. Olhe comigo, Efésios 5, 8. Porque no outro tempo, quando eu era velha, que morreu, quando no outro tempo eu era trevas, mas agora sois luz no Senhor. Amém? Agora você é luz no Senhor. Então, andai como filhos da luz. Né? Como é que eu vou andar como filhos da luz? Transformando o meu entendimento. Né? E aqui que vai entrar aquilo que é tão debatido nas igrejas e colocado fora do lugar. Porque eu não tiro a importância do comportamento. Eu nunca tirei a importância do comportamento. Só que colocaram uma ênfase no lugar errado. Porque na renovação do entendimento que vai entrar as questões comportamentais. Entende? Pois é o comportamento do cristão que precisa ser aperfeiçoado. Foi isso que eu atinei nos primeiros dias quando eu nasci de novo. Ixi! A gente pensa que o nascimento de novo é algo mágico, né? Que transformou todos os meus defeitos, né? Me fez, né? Pôs uma auréola em cima da minha cabeça. Aí você vai ver que essa não é a realidade. Você continua com os defeitos, você continua com os pensamentos meio esquisitos, você continua, né? Então, o comportamento do cristão é algo que precisa ser aperfeiçoado, mas ele só é aperfeiçoado à medida que ele renova a mente dele pela palavra do Senhor. O que demanda a vontade dele, porque Deus não mexe no arbítrio do homem. Deus mexeu naquilo que você e eu não podíamos mexer, que é mudar a nossa natureza. Quando eu nasci de novo, a natureza do pecado morreu e ele criou, Bará, uma nova criatura, pertencente a ele, participante da natureza dele. Então a natureza, ele mudou, mas a minha vontade, na minha essência de alma e espírito, ele não mudou. De alma, de vontade, de pensamentos, ele não mexe nisso, porque é algo que faz parte do teu arbítrio. Isso é maravilhoso de Deus, eu sempre vou falar isso. Demanda você querer, demanda você responder. Eu entendi, Senhor, e por amor a Ti eu mudo. Porque eu entendi que no Senhor, quando eu perco, eu estou ganhando. Eu entendi que no Senhor, quando eu sou fraca, aí que eu me faço forte. Isso é entendimento. Isso é mudança de parâmetro. No mundo é assim, ó, me dê um soco, eu te dou 2. Não é assim? No mundo você responde na porrada. Falou mal de mim, vai tomar conta, vai tomar satisfação, faz maior quebra-pau, né? Arruma maior barraco. Mas como cristão, não. Como cristão, eu levo uma afronta, eu vou até diante do meu Senhor, porque Ele é o meu Senhor. Eu não levanto a minha mão. Fazem fofoca, fazem intrigas, eu confio no Senhor, Ele é a minha justiça. Olha, e quando eu deixo na mão dele, está em boas mãos.
Mas quando eu ponho a minha mão, eu estraguei tudo. Tem crente que não entende isso. Tem crente que se diz crente e fica arrumando barraco. Barraco aqui, barraco ali, barraco na igreja, barraco no raio que parta. E nunca se transforma, aprende e nunca chega ao conhecimento da verdade. Por quê? Porque não renovou, não se deixou renovar pelo entendimento. Não se deixou. Então, isso demanda vontade, submissão a Deus, submissão. Se Jesus é o nosso Senhor, eu tenho que me submeter a Ele. Eu tenho que levar cativo os meus pensamentos à obediência do Senhor. Tenho. Então, amados, é preciso divisar bem o Evangelho de Cristo das questões relativas ao comportamento dos cristãos. Você que está me ouvindo tem sido ensinado muito com essa questão, e o ensino está muito errado, porque colocou ênfase errada. Eu preciso divisar bem o Evangelho de Cristo, que me deu salvação, né, das questões relativas ao comportamento do cristão. Eu preciso de separar bem, tá? E é isso que a gente está aprendendo. A temática do comportamento dos cristãos no Novo Testamento é tratado de diversas formas, de diversos ângulos. Mas o ponto de partida sempre é a mudança da mente. Quer mudar o comportamento que você não gosta em você? Palavra. Mergulha na palavra. Não adianta fazer jejum se você não lê a palavra. Não adianta você orar se você não lê a palavra. Você tem que ler a palavra, porque a palavra vai operar em você aquilo que você precisa. Porque você crê. Porque se você não cresce, você não estaria lendo. Então, às vezes eu pergunto por que você crê em Deus mesmo? Porque você precisa sustentar o fundamento da minha fé é a palavra. Não pode ser vacilão. Não. Então, amados, isso tem que ficar muito bem claro. Quando eu morri, isso tem que ficar muito bem claro. Quando eu morri com Cristo, a pecadora morreu. O pecador aí morreu, ok? Glória a Deus. Glória a Deus. Pai, a glória a Deus tem que repercutir lá, acordar os anjos. Viu, igreja? Vou te dar mais uma chance. Quando você aceitou a Cristo, o pecador que você era morreu. Olha lá os anjos agora acordaram e falaram assim, aleluias. Eles estão acordados, sóbrios. Foi sepultado, morreu, mas surgiu uma nova criatura, né? Mas quanto à mentalidade, a maneira de interagir, de se comunicar, de ser aqui, de andar aqui, pertence à pessoa e depende da renovação do entendimento. Tá ok? Essa parte compete a nós. Deus não vai mexer nisso. Tem um ditado que diz, quanto mais eu peço isso, né? Tem um ditado que as pessoas costumam falar assim, quanto mais eu peço paciência, mais vem provação, né? Porque não adianta você pedir isso, meu, porque o que vai mudar você é a prova. O que vai mudar você e eu são as provas. E elas não são Deus que te tenta não, viu? Porque isso é um conceito errado, dizer que Deus está me provando, me tentando, não. Não, a gente vai ver o versículo aqui que não é Deus que tenta não. É que as provas, o mundo vai nos provar. E eu preciso reagir de acordo com a palavra. Isso vai mostrar a minha convicção para mim mesma. Não é para Deus, que Deus sabe quem você é e quanto você precisa e eu precisamos aprender, né? Mas o comportamento, amados, precisa ser transformado pela renovação do entendimento. Esse novo homem, essa nova criatura, ainda possui os mesmos comportamentos de quando era guiado pela concupiscência do engano, pela vontade própria. Vontade própria, entendeu? Antes eu era guiada pela minha vontade, eu fazia o que eu queria e ninguém se mete. Nem Deus, né? Ué. Depois que você conheceu a Cristo, aí Deus falou assim, oi, Senhor, papai, ensino, submissão. A gente se faz entendido com Deus. Mulheres sejam submissas. A gente não gosta de correção, mas tem que se corrigir, né? Tem que se corrigir, né? Então a gente tem aqueles comportamentos, mas a gente precisa
submeter a nossa vontade ao Senhor. Agora, liberto do poder do pecado, deve se transformar à medida que entende a sua posição, a sua nova posição no mundo, uma nova criatura em Cristo, é uma nova criação no mundo. Você tem que ter convicção que você é uma nova criação, você é primícia, que nós somos as primícias da nova criação de Deus no mundo antigo. Ai, que coisa maravilhosa! Você tem noção disso ou não? A mudança de comportamento, ela só vai ocorrer de maneira gradativa. Não é assim, ó. Ela vai ocorrer à medida que a pessoa vai aprendendo, demanda essa renovação, então é paulatino. É isso que Paulo, por isso que Paulo, eu vou repetir o texto de Romanos 12, versículos 1 e 2, é isso que ele quer dizer, ó. Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, o culto racional, eu já falei a semana passada, eu estou frisando um pouquinho de novo, porque é para você entender que eu preciso apresentar o meu corpo como sacrifício vivo ao Senhor. E o meu corpo está embutido o quê? A minha alma e o meu espírito, então é um ser integral. Eu preciso oferecê-lo ao Senhor. Então não é mais a minha vontade que pode prevalecer. Nós temos sempre que dizer como Maria falou, como Jesus falou, e como eu tenho que dizer, seja feita a tua vontade e não a minha. Exercício. Exercício. Diário. Constante. Esse é o culto racional, tá? Esse é o culto racional que Deus quer de mim e de você, tá? E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-os pela renovação do vosso entendimento. Agora, 1 Pedro também diz no mesmo sentido isso. Vamos ver agora 1 Pedro, capítulo 1, versículos 13 e 14. 1 Pedro 1, 13 e 14. Primeira Pedro 1, 13. Portanto, Pedro vai falar uma linguagem que a gente não entende direito, mas eu já vou explicar. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento. O que ele está falando, né, pastor? O que é isso? Os lombos? Você já pensa numa carne, né? Você já pensa num lombinho. Lombos, o entendimento? Como assim? O entendimento tem um pedaço assim bom? Ai, Senhor. É porque ele usou uma linguagem que era que eles conheciam, que eles entendiam. Que antigamente os judeus vestiam uma túnica comprida, né? Uma túnica até os pés. E quando eles precisavam fazer um trabalho, ou ir numa batalha, ou fazer alguma coisa, né? Ação, eles levantavam, eu não vou levantar o meu vestido, né? Eles levantavam a túnica e amarravam ela para ficar com as pernas soltas, para poder agir e trabalhar ou lutar. Então é isso que significa cingir os lombos, e ele usa do entendimento. O que significa isso então para mim ou para nós? Algumas traduções colocaram assim, ó, a Almeida Revista e Atualizada, cingindo o vosso entendimento, tirou a palavra lombos. Na Nova Almeida Atualizada diz assim, ó, preparando o seu entendimento. Eu gostei disso, preparando o seu entendimento. E na NVI eu também gostei. Estejam com a mente preparadas, pronta para ação. Eu gostei dessa me chegou, é o que na prática é o que Pedro estava tentando dizer para você. Prepara a tua mente para agir. Prepara a tua mente pela palavra para reagir a essa situação. Prepara a tua mente pela palavra para você estar pronto para a batalha e vencer os dardos do inimigo. Prepara. É isso que significa, é bonito, né? Cingir os lombos do entendimento, tá? Aí uma pessoa com o lombo cingido, preparada, ela é sóbria. A pessoa despreparada, ela é destemperada, desequilibrada, transtornada. Cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Espera na graça. O Senhor é comigo. Não é como você só cantou, tem que ser no dia a dia, nas situações, nas provações. O Senhor é comigo, a sua graça me basta.
Versículo 14, como filhos obedientes, veja bem que a obediência está sempre interligada a isso, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Então antes eu era ignorante de Deus, antes os meus pensamentos, como Paulo vai falar em Efésios 4, que a gente já vai ver esse texto para frente várias vezes, Efésios 4 diz, antes, não ande mais como vocês andavam antigamente. Como que eu andava antigamente? Na vaidade dos pensamentos, na vaidade da sua vontade, você só fazia besteira. Agora não ande mais assim, né? Como filhos obedientes, tá? Então é isso que Pedro está recomendando, que os cristãos tenham sobriedade de tudo que eles têm em Cristo, de que eles são e têm em Cristo, né? E passem a agir de acordo com isso. Cingir os lombos do entendimento, você que está anotando, pode pôr aí assim, ó, é igual a renovação, é igual a se transformem pela renovação da mente. É igual o que Paulo falou em Romanos 12. Então, cingir os lombos do entendimento é igual, se transformem pela renovação do entendimento. Pedro estava enfatizando algo assim, ó. Na quarta-feira eu falei aqui com o pessoal um pouco disso. Pedro estava enfatizando algo assim, ó. Olha, vocês... 1 Pedro 1, se você ver lá o contexto todo, os profetas profetizaram para vocês essa graça que eles sabiam que não era para eles. Eles examinaram cuidadosamente, mas o que Deus vai fazer? Quanta riqueza de glória. Então os profetas no Antigo Testamento examinavam e desejavam entender. Agora vocês já são portadores dessa graça. Então, se revistam dela. Não percam tempo, né? Diante dessa maravilhosa graça de Deus em Cristo, se aprofundem no conhecimento, se conscientizem de tudo que vocês são e que vocês têm em Cristo. Se apropriem de toda a riqueza da sua graça. Aleluias. Efésios capítulo 2, versículos 7 a 10. Efésios 2, de 7 a 10, diz assim, ó. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Riquezas da sua graça. Versículo 8, pela graça sois salvos por meio da fé. Esse é o princípio, tá? E isto não vem de vós, é dom de Deus, porque a fé é Cristo. Cristo que Deus nos deu para que a gente seja salvo. Então a fé é dom de Deus, é Cristo. Não vem de obras, então o princípio sempre é esse. Não vem do que eu faço, do que eu deixo de fazer, para que ninguém se glorie. Mas porque somos feitura sua, somos poema formulados por Ele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Até as obras que eu vou fazer depois que eu estou em Cristo, foram preparadas por Deus para mim e para você. Tem que ter consciência disso. Porque tem tanto crente que, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Eu não tiro o que tem que fazer, mas você está colocando uma força numa coisa que não é isso. E você está entendendo? Colocou um foco errado. E tem tanto crente desgastado, fazendo coisas humanas, que não foi isso que Deus pediu. Você precisa entender da palavra pela palavra. E quando os cristãos ajustam bem a sua compreensão, deixando de lado dúvidas, não pode ter dúvidas, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, como Tiago diz no capítulo 1. Não pode ter dúvidas, tem que esclarecer, tem que ter mestre, tem que ter conselheiro, tem que ter pessoa cheia de Deus que chegue para você e explique para você a sua dúvida. Quando a gente deixa de lado as dúvidas, especulações e passa a esperar inteiramente na graça, você tem convicção. Você tem convicção. Você sabe responder as coisas para você mesmo e para quem te perguntar. Eu acho que a gente sabe responder para o outro quando a gente aprendeu a responder para nós mesmos primeiro. Porque aí eu tenho convicção quando o outro me perguntar, cara, já passei por isso. Não é verdade? Passei por isso, eu sei que eu posso te ajudar. Te dou um conselho. Como é que anda a sua convicção? Como é que anda a sua convicção? Qual é o nível da sua consciência para com Deus?
Que a gente possa dizer como o apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo 1,12. Porque eu sei em quem eu tenho crido e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Eu sei em quem eu tenho crido, eu sei o que Ele tem feito na minha vida. Eu sei o que Ele tem me falado. Eu sei. Você sabe? Você tem essa convicção? 1 Pedro, capítulo 4, versículo 2. Para que no tempo que vos resta na carne, nesse corpo, né? Não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Você está sempre interligando isso. Abra a mão da vontade sua, da vontade de Deus. Principalmente porque a nossa vontade era guiada pelos desejos do mundo. Então a gente tem que limpar isso, tem que transformar isso pela palavra, tá? Então o cristão precisa se conscientizar, tomar conhecimento da graça. Isso é ensinado, isso é aprendido, tá? Precisa estudar a palavra, precisa ajustar a compreensão, porque isso vai refletir no teu comportamento, isso vai refletir na tua vida diária de maneira maravilhosa. Você será como uma árvore maravilhosa plantada na beira de um rio, que produz fruto e folha nunca cai, e que prospera em tudo que faz. Se você não for, se você estiver sendo ensinado por um bom mestre, né? O meu mestre me falou isso. Você precisa de um bom mestre. Hoje está cheio de mau mestre. Um bom mestre e precisa não ser um ouvinte negligente, que muito cristão também é. Aí junta os dois, já pensou o que deu? Mau mestre e ouvinte negligente. Precisa ter um bom mestre e não... O que é um ouvinte negligente? É aquele que entra por um ouvido e sai pelo outro. É aquele que não atina, que não digere aquilo que ouviu, que não se trata, que não se quebranta, que não toma posse daquilo que o Senhor está falando. Porque Deus usa a boca de pessoas, muitas vezes. Quantas vezes eu repreendi pessoas e a pessoa se voltou contra mim? Porque não atina que Deus está corrigindo ela através de mim, ou através de você. Não atina. Vontade própria muito forte. Isso é mal. O andar do cristão tem que ser de acordo com a compreensão do Evangelho. Mas nada muda. Nada muda na conduta, no comportamento, se o cristão não se deixar transformar pela renovação do entendimento. É somente através da transformação do entendimento que o crente deixa de agir conforme o mundo. O crente, eu quero divisar bem, a pessoa quando se converte, ela é apta a ir morar no céu, ela tem uma herança, tá? Porém, se ela não for instruída na palavra da verdade, ela não saberá discernir entre o bem e o mal, não sofrerá a correção necessária. Então é preciso que depois que eu nasci de novo, eu tenha as correções necessárias. Isso através do quê? De ficar em casa? É através de estar o quê? Em comunhão com o corpo. Ter um pastor, ter líderes que te ajudem, aconselhando, pessoas de Deus que você sabe, né? O conselho você tem que pedir, não é para qualquer um. Mesmo às vezes na igreja, você tem que procurar pessoas que você sabe. E o Senhor te conduzirá a elas, para pedir um conselho, uma palavra. Precisa ser ensinado, precisa ser instruído. Porque toda pessoa que age ou fala em discordância com o que está na palavra, ela se torna repreensível. E ela precisa ser corrigida. E as pessoas não gostam disso. Ninguém gosta. Mas é preciso se submeter. E aí você mostra a sua obediência ao Senhor ou não. Tem um exemplo que eu coloquei aqui, mas eu não vou falar dele hoje por causa do tempo. E o Senhor hoje de manhã me fez abrir a minha Bíblia. Eu quero que você fale mais sobre isso, porque isso aqui vai dar um exemplo para eles do que significa quando você pensa de um jeito que é muito forte, como ele precisa ser mudado. E se você não muda, você destempera tudo. Eu vou deixar para a semana que vem. Se Deus me confirmar isso, né?
Eu vou falar de quando Pedro foi exortado por Paulo numa coisa. Pedro foi exortado pelo apóstolo Paulo no momento em que ele agiu de maneira que não estava de acordo com as escrituras. Então você veja, Pedro, que era uma das colunas da igreja, precisou ser repreendido. Precisou, e ele recebeu a repreensão. Então a gente precisa, mas o Senhor me mostrou todo um contexto que eu quero compartilhar mais detalhadamente. Eu não vou falar, eu ia abrir um pouquinho aqui, mas eu não vou. Vai ficar para a semana que vem. Então se você escute essa mensagem, porque essa mensagem vai mostrar na prática como a gente precisa mudar alguns conceitos nossos. E a transformação desses conceitos não é algo fácil. Eu não estou falando que é fácil. Eu estou falando que exige submissão ao Senhor. Tá? Mas o que eu digo para você hoje, seja ensinável. Seja ensinável, deseja aprender. Ai, pessoa que fica pasmada no trabalho, que não se busca crescer, sabe? Pessoa que, olha, o Senhor te deu aptidões, o Senhor te deu capacidade, o Senhor te deu inteligência, Ele quer que você use. Ele quer que você use para a glória dEle. Então a gente precisa ser ensinável. E se deixar corrigir quando for necessário. Porque essa mudança vai mudar a maneira, vai refletir diretamente no meu comportamento, no meu dia a dia, na minha maneira de ser. Eu começo a me policiar de maneira sem peso, sem nenhum estresse, tranquilo, incrível, incrível. Sem atormento, né? Porque no começo, quando a gente não entende as coisas, a gente fica meio atormentado. Ai, meu Deus, estou fazendo tudo errado. Será que eu sou salva? A gente fica muito com essas coisas. Mas agora não. Eu sei. Que o problema é necessário. O problema é muda. Muda isso. Você tem que mudar. Não está de acordo com a minha palavra? Muda. Exercita o equilíbrio. Exercita aquela boca. Exercita não ser tão ríspido. Exercita. Exercita. O Senhor diz para você, exercita a palavra em obediência ao Senhor, em domínio próprio, em amor, quer ganhar o outro e não perdê-lo. Só assim que a gente vai experimentar verdadeiramente a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Aleluias. E uma coisa que eu sempre digo, que o amor de Cristo nos constrange. Tudo que a gente cantou aqui hoje, né? Que a gente, sempre que eu vejo lá sobre a série, né, de Cristo, na parte da cruz, eu pareço uma manteiga derretida no chão. Porque eu choro, porque o amor de Cristo me constrange. Quem te amou desse jeito? Quem te amou desse jeito, entregando-se a si mesmo numa morte estúpida e cruel de cruz? Para que você viva. Quem? Como não se submeter a Ele? Como não vê-lo como meu bom pastor? Como não entender que Ele me amou primeiro? Como não amá-lo? Você entende? O amor de Cristo me constrange. Paulo fala isso em 2 Coríntios 5,14. Como também está escrito em 1 João capítulo 4, versículo 19. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Aí não está falando de sentimento, não. Jesus não foi sentimental na cruz. Nem dava para ser, né? Sentimental não ia para a cruz. Já pensou melancólico? Você vai para a cruz. O colérico. Vem. O sanguíneo. Não sei não, vou pensar. O fleumático. Não. Quando eu falo que Ele nos amou primeiro, é porque Ele é o mandamento que nos salva. Ele é a palavra encarnada que veio para me dar vida. Deus me amou em Cristo, ou seja, Ele me deu um mandamento que me salva. Creia no meu Filho e será salvo tu e a tua casa. E agora eu o amo também. Esse amor é obediência, o amor dele é a palavra, o meu amor a ele é eu me submeter a essa palavra. Eu o amo porque ele me amou primeiro. Eu entendi. Isso é com entendimento espiritual, não é entendimento carnal. É entendimento espiritual. Jesus diz, João 14,15, se me amais,
guardareis os meus mandamentos. Transliterando, se vocês me obedecem, se vocês são obedientes, vocês guardarão os meus mandamentos. Mandamentos aí, novamente repetindo, não é os mandamentos de Moisés, tá? É a palavra do Senhor, é a palavra, é a doutrina de Cristo. Se vocês me amam, vocês guardarão a minha doutrina, vocês entenderão ela e observarão ela. Entende? João capítulo 8, versículos 31 e 32. Se vós permanecerdes na minha palavra, se vós permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente sereis os meus discípulos. Então, o discípulo é aquele que permanece na palavra, no ensino do Senhor. Permanece, continuidade. Tá? Verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis, a conclusão, a consequência disso, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque tem tanto cristão não liberto, porque ele não cumpriu esse caminho. Simples. É muito simples. Quer ser liberto de alguma coisa que te atormenta? Siga esses passos. Permaneça na palavra. Então precisa estudar a palavra. Procura um mestre, um bom mestre, né? Se submeta, renove o seu entendimento. Verdadeiramente você vai ser um discípulo. A palavra de Deus vai operar em você, porque ela não volta vazia, aleluias. Você vai conhecer a verdade e a verdade vai te libertar. Poder de Deus, não é teu, não é meu, é de Deus, em mim. A palavra é a espada do Espírito Santo para cortar os maus desejos. É a espada do Espírito Santo para cortar as más intenções que batem na nossa mente. Não adianta dizer que não tem maus pensamentos ou maus desejos. Todos nós somos sujeitos a isso. Só que quando você tem a palavra, a espada, ó, corta. Na hora. Nem dá segundos para qualquer meditação errada. Nem segundos dá para ela, para esse pensamento. Não somos do mundo, mas as situações e pressões do mundo põem à prova a nossa fé, a nossa crença. O mundo vai pôr à prova, não adianta. Você está no meio do mundo. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. É aquele versículo que eu falei lá no começo. Não veio sobre vós tentação, senão humana. Então nós somos tentados por nós mesmos. Às vezes é o outro que me tenta, mas muitas vezes a tentação ela provém de nós mesmos, por causa que os nossos desejos ainda não estão indo em submissão. Então vem alguém que te atenta e você é seduzido, você é conduzido para aquela tentação mais forte, porque você ainda não tem convicção da graça, do poder, da palavra. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar. Isso Deus não deixa. Não, Deus não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possais suportar. Cadê o escape? Cadê o escape? Não queira aprontar e depois dizer, Senhor, me dá escape. O Senhor vai dar uma risadinha para você e falar assim, o escape que Ele dá é a palavra no teu coração para você não pecar contra Ele. O escape é você se submeter. A palavra do Senhor ela tem que ser mais forte que o desejo maligno, ou carnal ou diabólico, ou seja o que for. Tem que ser mais forte em você. Jesus ele orou, né, para Deus nos guardar e nos livrar do mal. Mas cabe a nós também fugir do mal. E a gente vai falar isso na frente bastante. Porque o homem optou por conhecer o bem e o mal. Estou falando isso nas quartas-feiras. É muito importante você entender isso. O que é o conhecimento do bem e do mal. E por isso que as recomendações bíblicas são, já que vocês optaram por esse caminho, isso agora não sai mais de nós, novas criaturas, do conhecimento do bem e do mal, está em mim para sempre. Porque nada que entrou vai sair, no caso do conhecimento do bem e do mal, faz parte da nova criatura também. E não é pecado ao conhecimento do bem e do mal, porque Deus é conhecedor do bem e do mal. Só que Deus é Deus. Ele sabe muito bem lidar com isso. Mas nós ainda não. E a gente precisa discernir o bem do mal. A gente precisa separar. E o fruto é inseparável. Porque uma coisa que é bem para mim pode ser mal para você.
Uma coisa que é mal para você pode ser bem para mim. Depende da situação, depende da pessoa, depende da cultura, depende de um monte de coisas. Então a gente precisa discernir. Se eu estou aqui, eu sei que para Paula algo é uma afronta, eu não posso fazer aquilo porque vai ser uma afronta para ela. Eu não posso, por exemplo, chegar numa rede social e falar coisas mal da igreja, entre aspas. Eu sei que quando as pessoas, que nem vocês colocaram no grupo, que a Jéssica colocou no grupo, a gente vai falar na quarta-feira sobre a igreja, que falam que, quando falam coisas pejorativas da igreja, estão se referindo a templos humanos, né? Mas mesmo assim, quando a pessoa fala ou denigre a imagem da igreja, ela está pecando contra o Senhor, contra a cabeça. Então a gente não pode falar aquilo que afronta o cabeça. A cabeça é Cristo. A igreja do Senhor não é profana. A igreja falsa é. A igreja de Cristo, o corpo de Cristo não. É santo, é verdadeiro, é fiel, é perseverante, é digno. Mas quem não conhece, denigre. Vai falar isso em rede social, isso é terrível. Denigre, vai contra, né? Ao invés de guardar isso e tratar no particular com alguma coisa, não, joga na rede social. Escândalo. O Senhor disse que maldito aquele que me escandalizar, um dos meus pequeninos. A gente tem que tomar cuidado para não escandalizar o nosso irmão. Tem gente que não tem esse cuidado. Eu vou terminar com esse texto de 1 Pedro. Ai, acho que não vai dar tempo. Ai, meu pai. Eu vou terminar com esse texto. 1 Pedro capítulo 1, versículos... 1 Pedro 1, 5 a 9. Não, eu vou ler do 3, eu pus 5, mas é 3. Olha lá. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança. Como que ele gerou? Pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Versículo 4. Para uma herança, presta atenção e grifa isso. Primeiro você grifa, nos gerou de novo para uma viva esperança. Como? Pela ressurreição de Jesus. Para uma herança, grife isso, herança incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar. Aonde que está essa herança? Guardada nos céus. Ela está na eternidade, ela está no reino de Deus, ela está naquilo que vai permanecer para sempre. Que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus para a salvação. Olha lá. Mediante Cristo, estáis guardados no poder de Deus, para a salvação, já prestes a se revelar no último tempo, em quem vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias provações. Você não gostou dessa parte, você gostou da herança, né? Ai, eu tenho uma herança, oh, aleluia, glória. Agora quando eu chego nessa parte, bom. Pois é, meu irmão. Ainda que agora, por um pouco, sejais contristados com várias tentações. Para quê? Versículo 7. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor, honra, glória na revelação de Jesus Cristo, a qual, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo indescritível e glorioso. Isso é visão de quem teve os olhos abertos, quem teve o entendimento aberto, alcançando o fim da vossa fé, que é a salvação das vossas almas. Papai, você precisa perseverar para que você alcance a promessa. Eu vou repetir. Você precisa perseverar, Hebreus fala isso também, perseverar até o fim, permanecendo na palavra, para você alcançar o objetivo, que é a salvação da sua alma. Amém? Tiago fala isso também em capítulo 1, versículo 3, né? Sabendo que a prova da vossa fé opera paciência, tá? Então a gente precisa ter isso em mente, amados. Como eu disse numa outra palavra, a gente não precisa apenas ter a Cristo, mas a gente precisa ter a mente de Cristo também.
Amém? Eu vou encerrar por aqui. Deus abençoe você que esteve conosco, que você possa meditar, por favor, em nome de Cristo Jesus, numa Bíblia, nos textos, que o Espírito Santo de Deus testifique no teu coração a verdade, porque é Ele quem conduz a verdade. Em nome de Jesus. Amém, amados? Palavra do Senhor.